Boa noite, pessoal. Bom estar aqui de novo com vocês. Saudade. Nós faltamos um mês, hein? Já dá uma saudade doida. Bom, nosso tema hoje de reflexão é do berço ao túmulo. Fácil. Uma existência. Entre berço e túmulo, nós temos uma existência. Nós não podemos falar que temos uma vida, porque só existe uma vida e ela é, desde que Deus nos criou, até sabe-se lá aonde, né, nesse infinito, nessa imortalidade para frente. De berço a túmulo define uma existência, uma passagem pelo planeta Terra enquanto encarnados, né, no trabalho cotidiano de autoaprimoramento. Uma experiência a mais, um estágio a mais, um ano a mais na nossa escola contínua de aprendizado. Quando a gente fala de berço a túmulo, a gente está dizendo claramente que entre o berço a túmulo nós temos tarefas a desenvolver aqui. A maioria delas, tarefas que nós mesmos escolhemos. E durante as escolhas, quando a gente faz um projeto reencarnatório, por exemplo, no mundo espiritual, para vir para cá, nós colocamos vários pontos importantes, auxiliados pelas equipes de reencarnação, em que a gente não pode deixar de lado, porque aquilo ali é extremamente importante para a nossa vida. E todos os aspectos da evolução humana, todos os aspectos do processo do evoluir humano, estão dentro dos nossos currículos, vamos dizer assim, de passar enquanto a gente está encarnado. Só que quando a gente vem para cá, como a gente fica muito ligado às questões materiais, e nós ainda temos muito que dar satisfações às nossas preservações biológicas, por exemplo, então a gente fica meio que tonto, literalmente, né, para dizer da mesma forma que Sócrates, 460 anos antes de Cristo, dizia, está na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a alma, quando se encarna para considerar qualquer objeto, ela fica como que ébria. E ao ficar ébria, ela se apega às coisas temporárias. E quando ela se apega às coisas temporárias, surgem os seus descaminhos e sofrimentos. Ao contrário, quando ela se apega às coisas que são em igual essência a ela própria, ao seu espírito, nesse estado, chama-se sabedoria. E aí cessam seus descaminhos, cessam suas dores. 460 anos antes de Cristo, alguém já dizia isso. A gente, quando encarna, a gente fica preso a essa necessidade de sobrevivência, a essa necessidade de preservação e de autopreservação, e aí a gente se confunde. Como a gente ainda não tem lucidez bastante, visibilidade ao que é espiritual, a gente fica preso a essas impressões e sensações corpóreas, necessidades de sobrevivência. Aí, por isso, a gente fica muito mais ligado, muito mais sintonizado com as coisas que fazem parte do nosso cotidiano de preservação do corpo biológico. A gente passa a ser predominantemente regido pelo estômago e pela procriação. É por isso que a gente só pensa em comer e procriar. Está inscrito em nós. Quando Jesus chega aqui e fala para nós assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa frase dele é a frase para a gente colocar na nossa vida cotidiana e tentar decodificar isso aí. Aí está o X da questão. Porque toda vez que você debruça em cima de uma frase dessa, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
um monte de coisas surgem que te dão condições para você superar essa predominância do instinto, essa predominância da necessidade absoluta de preservação da própria espécie. E essa preservação da própria espécie, o próprio ser, do corpo biológico, ela é tão forte em nós que a gente age quase que semelhante ainda aos animais. Um cachorrinho que dá a luz aos filhotinhos lá, uma cachorrinha que dá a luz aos filhotinhos, ela cuida deles instintivamente. Cuida. A ponto de, quando a gente chega perto, ela rosna, protege. É instinto. Mas a partir do momento em que ela desmama, a partir do momento em que ela não tem mais nenhuma, entre aspas, obrigação com esses filhotes, você coloca comidinha para ela no pratinho dela, se o filho chegar e tentar disputar aquela comida, ela rosna para ele. E se ele insistir, ela morde, expulsa. Necessidade de autopreservação. Nós, seres humanos, segundo palestra do Divaldo Franco, citando Joana de Anjos, nós somos 2/3 da humanidade, ainda estamos sendo quase que totalmente regidos por essa fase da sensação, da preservação, do instinto. Nós ainda estamos lá, agarradinhos lá no instinto. Tanto é que quando a gente vai num restaurante, tenta imaginar a cena. Você está no restaurante se alimentando, se alguém chegar e ficar em pé, ao seu lado, ao lado da sua mesa, você olha para a pessoa está olhando para você, olhando para a sua comida, olhando para você, olhando para a sua comida, olhando para você, olhando para a sua comida. Você já começa a ficar achando aquilo estranho. Se a pessoa continuar, você já começa a pegar o prato e arrastar mais para perto. 2/3 da humanidade faz isso. 2/3 da humanidade rosna. Só que o rosnado humano é chique. Não é? O rosnado humano é simbólico. Às vezes a gente olha e dá aquela queixada. Vocês conhecem queixada? Já quase que num sentido assim de afrontar. Você já olha para a pessoa e... é uma queixada. Se a pessoa insiste em ficar, você quer tirar o olho daqui? Os mais agressivos começam já a procurar recurso. Chama o garçom, chama alguém para perguntar o que está acontecendo. Graças a Deus que 1% da humanidade já está na condição de ser regidos do coração para cima. Então, já são capazes de fazer esse tipo de atitude vir à tona. É servido? Almoça comigo? Sente-se. Raros, ainda raros, mas existe. Então, a predominância do instinto em nós é uma coisa absurda. Leva a gente a ficar apegado às coisas que são temporárias. É por isso que nós sofremos. A gente sofre por quê? Porque perdeu R$10. A gente sofre por quê? Porque furou o pneu. A gente sofre por quê? Porque amassaram o meu carro. A gente sofre por quê? Porque coisas materiais foram danificadas. Me roubaram isso, me roubaram aquilo. Agora, você, segundo Sócrates, quando se apega às coisas que em essência é igual ao seu espírito, a você, espírito, aí acabam os seus descaminhos. Por exemplo, quando você aprende alguma coisa porque leu, estudou, ao aprender alguma coisa, isso em essência é espiritual. Você sofre? Não. Tudo que você faz que está sintonizado com as questões espirituais, mais próximos do amor, obviamente, não te gera sofrimento. Então vamos lá na frase que Jesus disse.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, de pé quebrado, traduzindo bem simples para nós. Através daqui, do princípio que você é regido absolutamente pelo instinto, até você ser regido absolutamente pelo amor, esse é o caminho, Esse é o caminho que te leva à verdade para você entender o sentido da vida. O que você está fazendo aqui? Caminho, verdade e vida. E a doutrina espírita coloca para nós na lei do amor que é o seguinte: no início era só o instinto. Um pouquinho mais evoluído e meio deturpado, sensações. Mais um pouquinho evoluído, emoções. Mais um pouquinho, sentimentos. O sentimento, quando é elevado à sua essência máxima, é amor. Esse sol interior que brota, e quando brota, você não escolhe amar. Você não escolhe a quem amar. Geralmente a gente ama aquele que menos merece o amor. É por isso que a gente ama, é por isso que o amor brota, às vezes. E é nesse sentido aqui, sair de lá e chegar até aqui é a nossa trajetória. É por isso que a lição de hoje, que está em Fonte Viva, item 168, a síntese é: usa aquilo que vês para entesourar aquilo que não podes ver ainda. Ou seja, nós encarnamos para utilizar da nossa materialidade, da nossa vida material, para construir cada vez mais a nossa compreensão plena do que seja viver espiritualmente. Porque isso é bom senso, no mínimo é bom senso. Porque todas as certezas que nós temos, que a gente pode chamar de certezas absolutas, se todos nós estamos aqui agora, que você que está me ouvindo está aqui agora, uma das certezas é que você nasceu. Uma das certezas é: você nasceu. A segunda certeza: morrerá. Morreremos. Tem gente que não acredita muito, não. Mas não é uma questão de crença. Eu me lembro de um famoso dizer: se algum dia eu morrer, disse num discurso, se algum dia eu morrer, eu acho que ele achava que era tão poderoso que até a hipótese da morte física ficava para segundo plano. Se algum dia eu morrer, eu preferia a versão da Dercy Gonçalves, que a Dercy Gonçalves, certa vez, proibiu ela mesma de morrer. Eu me proíbo de morrer. Pelo menos é mais engraçado, menos arrogante, mais gostoso de se ouvir. As duas certezas, então, nascemos e morreremos. Então, o sensato, a pessoa sensata, vai tentar entender o que é que existe depois. E graças a esse momento que nós estamos vivendo, as universidades estão embarcando nessa necessidade de pesquisar seriamente o assunto. A mediunidade entrou como tema de pesquisa, a sobrevivência do espírito entrou como tema de pesquisa, as evidências começam a aparecer em todos os lugares do planeta, cada vez mais fortes, cada vez mais alicerçadas em cima de bases científicas. E às vezes a gente está olhando esse momento que nós estamos vivendo e começando a colocar na nossa vidinha cotidiana esses conceitos. Às vezes esses conceitos passam a ser coisas de dia a dia, corriqueiro na nossa vida.
Os temas são tratados, por exemplo, que possibilidade de sobrevivência do espírito. Estamos vendo aí agora espíritos que se manifestam para ajudar a fazer cirurgias. As pessoas acham uma beleza. Aí você vai na feira para comprar tomate, aí a Dona Maria que está do seu lado fala, ai, se algum dia eu reencarnar, eu quero reencarnar. Só o fato da pessoa cogitar acerca da reencarnação já é um preparo do intelecto, um preparo da razão, um preparo do conhecimento para assimilar novos conhecimentos que advirão a partir dessas novas pesquisas. Isso vai virar coisa cotidiana dentro de pouco tempo. E a hora que virar, a gente vai perceber o tanto que a gente perdeu tempo em utilizar nossa vida cotidiana material apenas para tentar juntar coisas materiais. Ou seja, ao invés da gente vir para cá para perder lastro, a gente acumula lastro. Acumula coisas para ter que depois se desvencilhar disso. Nós somos acumuladores. Nós gostamos, nós adoramos a juntar coisinhas. Vocês já viram o tanto que a gente gosta de juntar coisinha? Às vezes você está andando para a rua, eu particularmente sou assim. Eu não sei se vocês, mas eu ando pela rua olhando para o chão. Preguinho, taxinha, tabuinha, cachitinha. Nossa, levo tudo para casa. Com aquela velha desculpa, uma hora eu preciso disso. Nunca vai precisar. De vez em quando você tem que dar uma limpeza na casinha de despejo. E aí você vê o tanto de coisas que você ajunta. É o instinto, a sobrevivência, apenas do ponto de vista material, predominando. Ao invés de a gente começar a usar no nosso cotidiano coisas que são eminentemente espirituais. Quem é que deu valor, por exemplo, na frase de Confúcio, que é atribuída a Confúcio? Quando nascer, você chora, todo mundo ri. Mas quando você morrer, você ri e todo mundo chora. Viu a diferença? Quando você nasce, você chora, todo mundo ri. Quando você morre, todo mundo chora e você ri. Se você der conta de fazer da sua vida esse lema, aqui ó, fazer com que haja, em toda a sua perspectiva de vida material, essa perspectiva com finalidade, na hora que você chegar na hora da sua morte, você vai estar em paz consigo mesmo. Você vai estar tão em paz consigo mesmo, que você vai simplesmente agradecer a Deus. Deus, nossa, valeu demais da conta. Está todo mundo em volta, chuífe, 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 sniff, sniff, vocês lembram disso? Das revistinhas do tio Patinha. E você feliz, porque está indo para casa com a tarefa cumprida, com a bagagem lotada de coisas que vão te servir lá. Não aqui. O duro é quando você junta coisas que vão te servir só aqui. E aí você, na hora que chegar, a hora certa mesmo, na hora que chegar, você olha para Dona Morte, entre aspas, e vira para ela e fala, nossa, dá mais um tempinho. Eu andei fazendo umas bobagens. Tem um vídeo engraçadíssimo de um caboclo que a mulher dele chama ele para passear, ele fala, não, vou passear não. Pastinha na mão. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo na internet. Toda hora ele aparece na internet. E aí ele pede mais 5, a morte chega, cortar o pescoço dele, ele fala, me dá mais 5 minutos. Não dá mais 5 dias. Infelizmente, chegou sua hora. E o que você vai levar para o lado de lá? Qual que é a bagagem que você vai levar para o lado de lá? Quando eu citei a questão da sensatez,
Nós somos inteligentes. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui agora numa sala, num momento cultural no planeta Terra, em que nós temos celulares que passam o dedinho e funciona, nós temos computadores, supercomputadores, nós temos nave que pousa em cometa. Já pensou? Esses dias para trás, foi lá e pousou. E manda fotinho para nós, a gente vê as fotinhas dele aqui. Não. Olha onde é que a gente está. A gente é inteligente, não resta a menor dúvida que a gente é inteligente. Que tal a gente fazer essa inteligência virar sensatez? Se é inteligente, então, pensa o seguinte, aqui, ó. Se eu chegasse para vocês e falasse para vocês, ó, vocês terão que fazer uma viagem para ficar 2 anos no país da Escandinávia, sei lá das quantas, e você tem que partir daqui 3 dias. É obrigatório, é missão. Você foi requisitado, você foi convocado pelo seu país a prestar esse serviço ao seu país. O que você ia fazer nesses 3 dias antes de embarcar? Uma pessoa de bom senso vai perguntar o quê? Lá é como que se vive lá? Faz frio? Faz calor? Onde que eu vou morar? Como que é a vida lá? O que eu vou fazer lá? Onde que eu vou procurar quem? Seja lá das coisas. Ou seja, uma pessoa de bom senso vai no Google Street, né? Nossa, não tem aqui. Vai tentar procurar saber tudo a respeito do que é o seu destino. É o mínimo de bom senso. Você jamais faria isso. Ah, é? Que dia que vai sair? Daqui 3 dias. Beleza. E continua bebendo a aguinha sossegada. Não procura saber a respeito de nada. Na hora que chegar lá, você vai estar completamente fora de sintonia. Você não tem sintonia nenhuma para viver ali. Percebe? Então é a mesma coisa. Você terá que ir para o mundo espiritual. Hoje, amanhã, daqui 2 meses, daqui 10 anos, daqui 30, 50. Você terá que ir. É a viagem que você vai ter que fazer. Um mínimo de bom senso é você tentar entender como é que é lá. Porque é o seguinte, aqui ó, eu particularmente, eu sou ainda daquela época da malandragem. Vocês lembram da malandragem? O caboclo tem que ser bonzinho por malandragem. Porque se der errado, malandramente eu vivi. Da melhor forma que foi possível viver. Eu fico pensando assim, vai que não existe lá. Mas eu vivi bem, eu fiz amigos, eu pratiquei o bem, eu me senti bem, fiz os outros sentir bem. A vida se tornou uma delícia ser vivida aqui. Aonde eu estava tinha um monte de gente ao redor. Onde eu conseguia chegar, todo mundo gostava, porque às vezes apontava. Nossa, gente fina, gente boa demais da conta. Nossa, gente da melhor qualidade. Vivi bem. Vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Aí na hora que desencarna, se tiver nada, se não tiver nada, eu não vou estar lá para reclamar. Agora, a pessoa que não vive prestando atenção nisso, aí vive uma vida capenga daqui, capenga dali, capenga de lá e tal, e na hora que chega lá, e se tiver alguma coisa? Já dizia meu pai, que era um velho filósofo de roça, você está no mato sem cachorro. Porque o que você vai ter de gente querendo te pegar porque você maltratou o filho, maltratou o parente, maltratou isso, vão querer te pegar. Olha só, o exemplo de pé quebrado, bem pequenininho, mas dá o nível do bom senso. Isso é, ser humano que está num mundo onde nós já somos capazes de pesquisas extraordinárias sobre nós mesmos e sobre o universo que nós vivemos, o mínimo é a gente se preocupar, com a nossa vida futura.
teremos ou não teremos essa vida futura? A doutrina espírita nos dá isso de bandeja. Teremos. E se teremos, a gente precisa então de sintonizar os nossos aprendizados. Os aprendizados a partir das escolhas, conscientes ou não, de nossos projetos reencarnatórios, são de única e exclusiva responsabilidade de cada um. Não adianta você tentar colocar, por exemplo, a culpa dos seus fracassos nos outros. Porque a sua vida é a sua vida e você é responsável por ela. Quando a gente chega nesse patamar de reflexão, para mim, emblematicamente, tem um caso que é uma explicação lógica, plausível, tão lógica e tão plausível que é quase que incontestável, que é o caso do Mário Sobral, um personagem do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Ela narra o caso de Mário Sobral, que é um indivíduo seguinte. Ele teve uma desavença com a esposa, porque a esposa era, segundo ele, uma meretriz, e ele não admitia isso. Então ele entrou em contenda com ela e a estrangulou, matou estrangulada. E ele matando ela estrangulada, essa visão das mãos dele estrangulando a esposa, vendo a esposa perdendo a respiração, arroxeando, essa imagem ficou tão fortemente marcada no psiquismo dele, que não mais saía da cabeça dele. Ele vendo a esposa desfalecendo, até a morte, aí quando ele solta e ela cai. Isso o incomodava tanto que ele veio a se suicidar, a suicidar. Ao chegar no mundo espiritual, ele foi recolhido e levado a uma colônia onde tinha suicidas. E eles contando a história deles, cada um contava a sua história. E ao longo do tempo que ele estava lá, o remorso, a autopunição era tanta, que ele começou a perceber que as suas mãos estavam ficando dormentes, porque toda vez que ele ia pegar um objeto, ao ver a mão dele nessa posição, segurando um objeto, imediatamente entrava, como se fosse um plug de ignição, a imagem que ele tanto queria esquecer, que era o rosto da esposa. E aquilo atormentava ele de tal forma, psiquicamente, conscientemente ou inconscientemente, ele começou a ver quase que um pedido íntimo, inconsciente. Eu não quero mais ver as minhas mãos. Porque ao ver as minhas mãos, lembro, e lembrando, entro em processo de remorso. Isso dói, isso me causa tremendo desgosto. E ele percebendo a mão desmodelando no perispírito, foi desmodelando, até ficar só os dois cotozinhos. E ele recebe, então, a chance para uma nova encarnação. E ele sabe que, ao encarnar-se, ele não modelará as duas mãos. Por quê? Porque as mãos não existem no perispírito. Se as mãos não existem no perispírito, não há lei de genética que é capaz de modelar sem ter o molde lá dentro. Vai nascer uma criança com os dois cotozinhos. Mas ele sabe também de antemão que é a melhor opção para ele. Por quê? Porque isso é o que vai fazer com que ele se reajuste consigo mesmo. Ao reencarnar uma criança sem as duas mãos, crescendo sem as duas mãos, o benefício, a bênção do esquecimento na hora que a gente reencarna,
está exatamente aí. Porque ele esqueceu o passado, esqueceu a cena fatídica, a cena que o torturava. E o que mais quer uma criança sem as duas mãos? Ter as duas mãos. Mas deseja profundamente, como eu gostaria de ter as minhas duas mãos. Esse espírito que pela sua vontade desmodelou as mãos, não é castigo divino, são as suas escolhas, lúcidas ou não, conscientes ou não, são as suas escolhas. É o que você pensou, é o que você determinou. Esse espírito que desmodela as suas mãos, agora, numa outra situação, o que mais quer é modelar as suas mãos. Olha que maravilha. No perispírito, talvez as mãos já vão se tornando normais novamente. Perceberam a lógica? É assim que funciona a justiça divina, é assim que funcionam as leis divinas, em tudo que nós fazemos a nós mesmos. É por isso que se a gente sintonizar-se com o mais profundo do nosso ser, a gente sabe as coisas que a gente deve escolher. E por isso que a gente sabe quando escolhe coisas erradas. A nossa consciência, na mesma hora, acende uma luzinha de alerta. A gente sabe. Todo mundo sabe. A luzinha acende. E sabe que aquilo ali vai dar errado. Por mais que você ache que não, mas vai. Uma pessoa que rouba e sabe que está roubando, ela se preocupa com o ambiente em volta. É por isso que manda fechar a porta. Fecha a porta aí. Esconde o dinheiro roubado na meia, na cueca. Por quê? Eu não quero que o outro veja, porque eu estou fazendo algo que é repreensível. Isso vai, em algum momento, vir à tona. Como? Cada um tem o seu processo de autopunição. Uns é desejando não ter as mãos. E bate perfeitamente com a lógica do conhecimento, do caminho, da verdade e da vida de Jesus de Nazaré. Se a sua mão é motivo de escândalo, é preferível que você entre nela, na vida sem as mãos. Se os seus olhos são motivos de escândalo, é preferível que você entre na vida sem os olhos. Por quê? Porque se eles são motivos de problemas, se você não quer ter problemas, então faça em você a correção de rota. Tem alguma dificuldade nisso, gente? Não tem. Do berço ao túmulo é uma trajetória que tem que ser cada vez mais lúcida, consciente, madura, nesse caminho. Saímos da predominância do instinto para a predominância do amor. Esse é o caminho. Essa é a verdade. E esse é o sentido da nossa própria vida. Aí, último instante. Não ficar preso à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, e então acumularemos na nossa alma as riquezas da vida eterna. Nesse aspecto, não tem melhor opção para nós. E aqui, o bom senso diz, tendo ou não vida depois. Eu prefiro andar com fé. Andar com fé, a fé não costuma falhar, já dizia a música. Preferível apostar na fé do que não apostar na fé.
Nessa hora aqui, então, a gente começa o seguinte: fazer o quê? O que nós temos que fazer para isso? Comece o treinamento consciente entre eu comer e você comer, vamos dividir pelo menos. A minha mãe, a mãe de muita gente aqui, ensinava a gente quando a gente era pequenininho, se a gente estava sentado num lugar e entrasse alguém, a gente tinha que fazer o quê? A mãe da gente falava assim, ó, levante e oferece o lugar. Olha aqui, isso era treinamento de amor cristão. Levantar e ceder o lugar significa, sai da predominância do instinto, que ó, primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro o outro, ofereça primeiro o outro, dê preferência ao outro. Isso significa que você está exercitando em você o desapego. Aqui, ó, o desapego. Vamos lá. Entre eu comer e você comer, olha que delícia. Você chega perto de uma criança, né? Ensina para ela a dividir. Difícil. Você já viu como é que é criança. Mas tem crianças que aprendem com uma facilidade extraordinária. Eu me lembro quando eu ensinava para meus meninos eram pequenininhos, eu falei assim, ó, a gente tem que aprender a dividir. A gente tem que aprender a ser solidário. Porque a regra do bem viver é clara. Fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É nesse sentido, é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Porque tem gente que fala, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse. Isso não vale. Não fazer o mal não é a mesma coisa que fazer o bem. Não fazer o mal ainda está na predominância do instinto. Certinho? Você tem que ir para a ativa. Fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. E isso até no sentido de, eu posso te oferecer ajuda, porque às vezes a pessoa não quer ajuda. Porque tem gente que quer ajudar na marra. Fica parecendo a história dos menininhos que estavam na escola, e a professora fala, hoje nós vamos ter aula de boa ação. Todo mundo vai aprender a fazer uma boa ação. Vocês vão para casa agora, e amanhã vocês vão trazer exemplos de boa ação. Aí, o Luizinho. O que é boa ação, professor? É ajudar a mamãe nas tarefas de casa, é ajudar uma velhinha a atravessar a rua, é ajudar alguém a carregar alguma coisa, é fazer uma tarefa para o seu coleguinha, e assim por diante. Beleza. Dia seguinte, então vamos conferir. Mariazinha, o que você fez? Eu ajudei a mamãe nas tarefas da casa. Passei o pano, arrumei a cozinha, não sei o quê. Beleza. Você, Luizinho? Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Nossa, que gracinha, maravilha. E você, Joãozinho? Eu ajudei ele a atravessar a velhinha. Bom, ótimo. Pedrinho, e você? Eu também ajudei os dois a atravessar a velhinha. Mas 3 para ajudar a velhinha? É lógico que ela não queria ir de jeito nenhum. Nós pegamos ela e colocamos ela do outro lado. Tem gente que acha que fazer caridade é obrigar o outro a aceitar. Até para ajudar, você tem que pedir permissão. É bom senso. Posso lhe ajudar? Porque às vezes a pessoa é tão regida pelo orgulho e pelo egocentrismo que não aceita. Porque ela se sente diminuída. Então, nesse aspecto, é fundamental a gente partir para a ação regeneradora. Então, eu lembro, quando eu estava ensinando meus meninos, né, detalhes e sutilezas aparecem a partir das perguntas deles. Eu falava, a gente tem que fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Beleza. Um belo dia, tocou a campainha lá em casa, tinha uma senhora com um menino no colo, pediu um pedaço de pão. Se tem um pedaço de pão, hoje isso é raro. Aí, lá do portão, ele gritou, pai,
Tem uma dona aqui pedindo um pedaço de pão. E eu lá de dentro. Se fosse você, você gostaria de ganhar o pedaço de pão ou não? Claro, né? Então dê a ela. E aí ele vinha no meio do caminho e vai, com manteiga ou sem manteiga? Aí já ia para o requinte. E você tinha que continuar o trabalho de observação, que é detalhes do ato. Qual que é a atitude que você tem? É só parar e prestar atenção numa coisa. Olhe quem está à sua volta. Presta atenção em quem está à sua volta. Eu fico impressionado de ver, porque quando a gente convive, é muito fácil, por exemplo, para vocês me ver aqui fazendo palestra, falando, nossa, viver com ele deve ser bom demais da conta. Nossa. Quando eles falam isso para minha esposa, eu falo, leva. Mas não aceito devolução. Porque uma coisa é falar em público, a gente está falando de conhecimento. Agora, esse conhecimento tem que ser colocado em prática. E aonde a gente vai experimentar isso? Dentro de casa, na família. E é lá que as pedras esmerilam. E é lá que você tem que olhar, olha a sua volta e ver qual que é o conceito que eles fazem de você. É o primeiro conceito que se faz. Esse é o primeiro referencial. Não quer dizer que isso vá influenciar de forma absoluta naquilo que você vai refletir a respeito de si mesmo. Porque a gente tem que levar em consideração que todos nós somos falhos e às vezes a nossa visão é distorcida na análise. E isso pode acontecer também com familiares, em respeito a nós. E nós, em respeito a eles. Às vezes o conceito que se faz é completamente equivocado. Mas você tem que relevar e seguir em frente. Mas é lá que a gente experimenta. É por isso que a maioria das famílias são constituídas por espíritos que estão em processo de autoeducação. Num planeta de expiação e provas, onde 72% da população ainda é regida pelo instinto, orgulho e egoísmo à flor da pele, obviamente, o que vai acontecer é a ralação. E é hora de aprender. E pense, aquilo que te incomoda demais da conta é exatamente aquilo que te faz crescer naquilo que você precisa crescer. Assim como a falta das duas mãos, que alguém, ao reencarnar, construiu o seu corpo dessa forma, também aquela pessoa que te irrita continuamente, todos os dias da sua vida, ou a pessoa que você irrita todos os dias da sua vida, se ela for sensata, se você for sensato, você aprende a entender o que é que essa pessoa exige de mim e o que é que eu preciso dar como resposta que me faça crescer espiritualmente e ajudá-la, através do meu exemplo, a crescer também. Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Beleza? Hoje não deu tempo para fazer pergunta, ela tadinha, está esperando não. Foi direto hoje. Obrigado, valeu demais da conta pela atenção de vocês.